Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje, o De Frente com o Touro tem a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan para uma conversa o senhor Milton Stigl, presidente da Brasil Biofuels, a BBF. A empresa foi criada em 2008 por investidores que queriam mudar a matriz energética do norte do Brasil, criando empregos e reduzindo o custo da geração de energia, trocando óleo diesel por biodiesel. A empresa produz óleo de palma em vários estados da região norte, como Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, e busca conciliar preservação ambiental e exploração agrícola sustentável. É uma história muito bonita. Milton, muito obrigado pela presença aqui. Prazer é meu. Poxa, muito legal, muito mesmo. A gente conversou antes, né? A história da sua empresa é muito bonita, a sua história de vida também demais, né? Tem até um livro, depois a gente vai falar, vai recomendar o livro para vocês lerem. Você aí de casa lê o livro depois que o Milton também escreveu. Milton, então conta pra gente, como é que é conciliar a preservação, né, do meio ambiente e o desenvolvimento da Amazônia? Pablo, isso é fundamental, porque a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar um emprego para hoje os 28 milhões de pessoas que ocupam o território da Amazônia, para que eles possam ter uma opção de um trabalho digno. Então, às vezes, a gente critica a questão do garimpo, a questão da extração ilegal de madeira, a ligação com o tráfico de drogas, mas quais são as opções que essas populações têm no interior da Amazônia? Então, a BBF vem justamente completar o quadro, dando, através do cultivo da palma, a opção de um trabalho de longo prazo. A palma não pode ser mecanizada, ela é 100% manual, criando inúmeras oportunidades de trabalho numa cadeia que não é só agrícola, pois também inclui a indústria. E por que é manual? Por que não dá para industrializar? Porque é um processo bem típico. Você primeiro começa com uma semente, ela fica num pré-viveiro, depois de 3 meses ela passa para um viveiro maior, para daí ela ser levada para um plantio definitivo. Ela só começa a produzir no 4º ano. Essa produção depende de uma indústria de esmagamento para extração do óleo. Então você veja que é uma cadeia virtuosa, porque você tem desde o operário, do funcionário dos tratos culturais, a operadores de trator, de caldeira, de engenheiros, uma complexidade que promove inclusive um desenvolvimento perpétuo da cadeia. Entendi, são vários desafios, né? Que outros grandes desafios aí você tem, né, nesse trabalho? Bom, o grande desafio é justamente esse. Você ocupar uma região remota com alguma cultura que você não tenha que vencer as longas distâncias da Amazônia para encontrar o mercado consumidor. Eu acho que essa proposta que a Brasil Biofuels traz para a região amazônica, ela é fundamental. Então, assim, nós, por exemplo, no estado de Roraima, as áreas que nós plantamos são áreas degradadas, né? Respeitando um zoneamento que foi uma lei federal instituída em maio de 2010. Com isso, o que a gente faz? Recupera o solo, recupera os cursos d'água e faz o cultivo de uma cultura perene. Durante 35 anos, aquela área vai estar produzindo óleo. Ótimo. E o que você faz com o óleo no interior de Roraima? A solução: transformamos isso em biodiesel, num combustível, e substituímos o diesel que é altamente consumido nas termoelétricas existentes no local. Ou seja, o mercado consumidor está lá. Você vai muito para lá? Eu imagino que sim, né? Eu, no início, ia muito mais. Hoje eu vou com uma certa frequência, mas é mais espaçado. A cada 60 dias eu visito as unidades. É bastante. Porque aí você fica viajando lá pelos estados, né? Exato. Tá. E a gente sabe, né, que tem muita incompreensão sobre as empresas que atuam nessa região. Fala um pouco disso pra gente. Na verdade, é aquela ideia. Se está na Amazônia, está explorando a Amazônia, está degradando a Amazônia. Na verdade, a proposta é justamente o contrário. Reclamar é tão fácil, né, Milton? Exatamente. A pessoa ficar reclamando. Mas dentro do território nacional, a gente encontra bastante apoio. Muita gente interessada e admirada pela coragem, pela iniciativa e pelos inúmeros empregos que hoje nós trazemos. Hoje, nós temos mais de 6.500 funcionários. São mais de 18 mil indiretos. Mas o que acontece é que no exterior, né, quer dizer, a comunidade internacional é que ainda tem muita restrição
em empresas que se estabelecem na Amazônia. O que a gente precisa é de veículos responsáveis, como vocês aqui na Jovem Pan, para a gente poder divulgar o trabalho que a gente está fazendo. Claro. E a cultura de palma, acho que também pode ter a ver com isso, né? A cultura de palma, ela causou muita degradação na Ásia, teve muito problema na Ásia, muitos danos ambientais, né? Que lições vocês tiraram da Ásia para trazer, né, para trazer aqui para o Brasil para não repetir esses erros lá da Ásia? Excelente pergunta. Quando a gente iniciou o trabalho, todos nós sabíamos que no futuro seríamos cobrados para não repetir o modelo destruidor de floresta, que foi o que foi implementado no Sudeste Asiático, principalmente em Indonésia e Malásia. Então, o que fizemos nós? Procuramos o governo federal e buscamos a fazer o zoneamento da palma. A pergunta seria assim, aonde eu posso plantar palma? E durante anos fizemos um trabalho, é obra do governo federal, que instituiu o zoneamento agroecológico da cultura da palma. É um decreto federal que foi assinado em maio de 2010, pelo presidente Lula na época, que diz o seguinte, fica proibido a cultura de palma no território nacional, exceto nas áreas antropizadas até dezembro de 2007, conforme os mapas e o georreferenciamento anexo. Ou seja, os satélites fizeram as fotos das regiões da Amazônia que estavam degradadas, isso no decorrer do ano de 2007, e depois a lei foi publicada em 2010. O que isso tira dos ombros do brasileiro que resolveu investir na palma? Que ele não é um desmatador, porque fica proibido o plantio de palma. O zoneamento na região norte reza 20% de área cultivada e 80% de área preservada. No caso da palma, é zero. Porque você já faz onde já está degradado. Você não pode tirar 1 hectare sequer. Então, nós temos a legislação mais severa para a cultura da palma que existe no planeta. Então, assim, você planta palma onde não tinha nada, é isso? Exatamente, já estava degradado. Já estava degradado, já tinham arrancado tudo lá, sei lá, meio que deserto, sei lá, aqueles lugares que a gente vê desmatado, e aí você vai lá e cria uma nova... Deixa eu te dar uma informação muito importante. Esse zoneamento identificou mais de 30 milhões de hectares dentro dessas condições. Veja, Pablo, não é simplesmente dizer onde é que está degradado. A Embrapa fez um trabalho fantástico nesse zoneamento. Ela diz aonde eu posso plantar a palma com a aptidão para a cultura. Ou seja, ela classificou a região em áreas preferenciais, regular e marginal, para dizer o nível de investimento que você tem que fazer nessa área. Se você está na área preferencial, pouco investimento. É praticamente plantar e fazer os tratos culturais. Exato. Bom, a BBF é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, a gente sabe, né? Em 2020, vocês compraram a Biopalma da Vale. Exato. Como que vocês pretendem continuar crescendo? Por novas aquisições, crescimento orgânico? Quais são os planos da BBF? O Brasil ele é um player pequeno na cultura de palma. Apesar de nós sermos uma potência agrícola, na questão O óleo de palma é que faz o azeite de dendê, né? É o óleo mais consumido pela humanidade. Olha só. É um mercado muito importante que é negociado na Bolsa de Roterdã. Mas a questão que nós vemos é o seguinte, é conseguir desenvolver projetos para substituir o diesel. Essa sua pergunta, ela casa direitinho com as explicações que eu procuro dar quando a gente vê que, no caso do petróleo, o Brasil tem petróleo suficiente, mas não tem refino. Ou seja, a gente não consegue dar atendimento a toda a demanda do mercado doméstico. O que acontece é que a gente depende de importação. Quando você importa, o que você importa? Praticamente diesel, que é mais ou menos 28%, gasolina de 5% a 6% e o querosene de aviação 10%. Importante dizer que gasolina é menor por conta que já tem 27% de álcool anidro dentro da gasolina. O que acontece é o seguinte, com o projeto você pode fazer o investimento ocupando essa extensão de 30 milhões de hectares, que é o pré-sal verde que eu chamo. Quando você produz o óleo vegetal e ele vai para essa biorefinaria que nós estamos agora construindo em Manaus, você tira do óleo vegetal exatamente as frações que o Brasil importa. Você faz o diesel verde, você pode ter a nafta e também o querosene de aviação sustentável. No caso da BBF, vamos só trabalhar com o diesel verde e com o querosene de aviação, que é o SAF, a sigla em inglês. Por quê? Porque a nafta a gente usa para recuperar o hidrogênio verde e continuar o processo sem ter dependência de gás natural. Quase todas as plantas de HVO e SAF do mundo que existem hoje dependem do gás natural. Não é 100% verde. A nossa, 100% verde. Então, veja,
Em vez da gente montar uma outra refinaria de petróleo, como você bem sabe, precisa dar conta daquela parte do gás, do petróleo. Precisa reinjetar, né? Não, quando você vai para o refino, isso é quando está no poço. Quando você traz para o refino, esse gás ele é comercializado por um polo petroquímico que se forma do lado da refinaria, ou você vende o próprio gás. Mas, na verdade, o que acontece? O Brasil não tem hoje uma crise nessa área. O Brasil tem uma das maiores petroquímicas do mundo, que é a Braskem. O que a gente precisa é do diesel e do querosene de aviação. Esse sim nós importamos. E o petróleo também te dá as partes pesadas, que são os destilados asfálticos, que hoje também nós não temos plástico demanda. Também? Não, isso aí, isso aí no petroquímico, é feito à base do gás, do etileno e assim por diante. Mas veja, então, a refinaria verde, ela te dá a fração que você precisa, com investimento muito menor. Quem conhece o petróleo, o que é vencer uma lâmina d'água de 1.500 metros, depois 7 quilômetros para você tirar o gás, depois aquela infraestrutura imensa para você controlar a pressão do gás quando você encontra o petróleo, separar o petróleo, trazer para a costa, fazer o refino. Não é muito mais fácil pôr uma semente, recuperar a floresta, tirar um óleo e você tem o diesel verde e o SAF? Quais são as grandes vantagens? É drop-in, substitui 100%. Só que o diesel verde, Pablo, ele é assim, ó, dessa cor. Que legal. Você entendeu? Então, assim, o Brasil tem uma excelente oportunidade de se lançar como um líder na produção de combustível sustentável de segunda geração. Incrível, incrível. Você falou de petróleo, falou bastante de petróleo. Então, a alta do preço do petróleo ajuda a BBF? Como que é? Veja, se eu quero disputar um mercado que, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, eu não posso aceitar subsídio. Um país que não tem educação, um país que não tem ainda uma segurança adequada, que não tem a saúde que o povo merece, eu não posso querer que me subsidie para eu fazer um combustível para competir com o petróleo. A proposta da BBF é disputar o mercado de forma aberta, livre e transparente, sem nenhum custo para a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que com o petróleo a nível de $50 o barril, nós somos competitivos. Até lá, caramba. Veja, então veja qual é a transformação que o mundo tem que ter para o barril voltar para baixo de 50. Claro. E agora a tendência é de alta, né? Exatamente. A não ser que a desaceleração global venha com bastante força, mas tem muita gente, tem muito consumo ainda, né? E como é que está esse trabalho? Você está falando aí da substituição do combustível fóssil. Como é que está essa substituição de combustível fóssil, né, na geração de energia lá na região norte? Então, hoje praticamente a região norte ela é dependente do óleo diesel. O óleo diesel é o ouro negro da Amazônia, porque você não faz absolutamente nada sem o diesel. Mesmo porque toda geração de energia, praticamente do sistema isolado, ela sempre foi a base do óleo diesel. Então a gente tem uma excelente oportunidade. Pô, que legal, muito bom mesmo. E a região norte, né, tem bastante problema de logística, né? E também é muito grande, né, tudo muito amplo lá. Faltam estradas, né, obviamente, linhas férreas nem se fala. Como é que vocês lidam com essas questões de logística lá? Mas Deus foi muito generoso, porque nos deu calhas fluviais maravilhosas. O transporte na Amazônia, ele é fluvial. É tudo fluvial lá. Fluvial. Inclusive, te dou uma notícia nova. A BBF acabou de criar uma empresa de navegação fluvial, chama Nascente, que nós estamos registrando na ANTAQ agora. Vamos começar também a fazer o transporte sustentável, ou seja, as balsas, os empurradores que trabalharem da companhia, 100% renováveis. Uau! E essas balsas vão ser, obviamente, com diesel próprio. Para transportar o óleo, o combustível nosso. E vai usar o diesel de vocês. Exatamente. Claro. Exatamente. O diesel verde. Que legal! Pô, parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo, né? A empresa é... Conta um pouco da empresa pra gente aqui. Os números que você possa falar. Você falou que tem 18 mil trabalhadores indiretos, 6.500 diretos. A empresa, nós construímos a empresa na base do sistema isolado de energia. O que eu precisava? Eu precisava dos contratos de longo prazo, leilões com motores, geradores que trabalham com diesel e que eles pudessem ser miscíveis com biodiesel numa proporção maior. Então, qual é a nossa ideia? Disputar os leilões de energia, que são contratos de 15 anos, à base diesel, e começar com os contratos, a geração de caixa, ou dar esses contratos como garantia para as instituições financeiras, para desenvolver a parte agrícola. Foi muito exitoso. A empresa o ano passado faturou 1 bilhão e 100 milhões de reais, teve mais de 300 milhões de reais de EBITDA. Esse ano a gente deve faturar 1,5 bilhão de reais. E até 2024 está previsto um faturamento de quase 3 bilhões de reais, com os contratos que nós já temos. É gigantesco. Então, assim, o que a gente fez foi justamente isso, começar
com um projeto típico que todo mundo conhecia, que é geração térmica com grupos geradores de diversos tipos de fabricação, pode ser da Scania, da Caterpillar, da Cummins, não é? E substituiu o combustível. Então, começava a produção em certo polo, Pablo, a gente punha mais 5% de biodiesel, põe mais 10% de biodiesel, até chegar como é hoje, que é 100% biodiesel. Ou seja, a gente fez uma rampa de crescimento focada em cima do prazo dos contratos. E dava esse contrato como uma garantia para poder ter os financiamentos. Foi a forma que nós encontramos para ser inovador e mostrar um modelo que as pessoas não conheciam aqui na Faria Lima. Incrível, incrível. E a gente sabe, né, conversando, a gente sabe que o foco de vocês é uma proposta muito forte de sustentabilidade. Exato. Né? Mas e como é que isso aparece para a sociedade? Como é que isso aparece para os investidores? Assim, as pessoas ficam sabendo? Vocês fazem algum tipo... Como que funciona isso aí? A gente ganhou alguma notoriedade nesse último ano. Realmente, muito pouca gente conhecia a BBF. Sim. Mas hoje, como você pode observar, temos 40 térmicas, 25 em operação, mais 15 imenso, em construção. O consumo de combustível só da operação doméstica de geração de energia da BBF são de 200 milhões de litros, que pode ser diesel ou biodiesel. Né? A gente pode arbitrar nesse combustível. Então, a gente hoje tem uma esmagadora de soja funcionando em Paragominas, que é uma diversificação do portfólio dessa cesta de óleos que eu quero trazer para dentro da BBF. E a gente começou agora também o licenciamento ambiental, um EIA-RIMA, para uma planta de etanol de milho, para 300 milhões de litros ano em Vilhena. A gente acredita que esse licenciamento vai estar aprovado até fevereiro ou março do ano que vem, onde começa efetivamente as obras. Nossa, que legal, parabéns, né? Tanta coisa. Soja dá óleo, milho, você extrai o óleo do milho e a palma. Então veja que ao longo do tempo a gente vai criar uma cesta de óleo vegetal. Claro. E não vai ficar tão na dependência do óleo de palma. Isso é muito interessante por questões, às vezes, clientes que têm uma preferência por um óleo, por um outro óleo, por um determinado produto, onde você pode agregar valor. E também para a empresa, né? Você diversifica o risco, você tem mais outros produtos, né? O produto de venda, né? O que você entrega também. E como é que é o relacionamento? Eu sei que a empresa é uma empresa que socialmente, né, boa. Como é que é o relacionamento da empresa com as comunidades onde vocês atuam? Olha, a gente tem um relacionamento muito bacana, muito bom. Tem 2 térmicas que eu recebi agora, as imagens, que ficam no Alto do Javari, uma região bem isolada, pro lado de Tabatinga, na Amazônia. E quem faz a operação da geração de energia são as comunidades indígenas. Então, assim, de modo geral, a gente tem uma relação muito bacana com as comunidades, porque elas sabem, né, o quanto que a empresa melhora a vida de todos. Milton, uma pergunta, para a gente já começar deixando claro aqui para os nossos espectadores. O que é a BBF? É uma empresa de bioenergia? É uma empresa, né, de biocombustíveis? É uma empresa de alimentos? O que é isso? Explica para a gente o que é a BBF. Essa pergunta é boa porque eu fui muitas vezes inquirido, mas eu não consigo enxergar a BBF. Onde que ela está inserida aqui? É energia? É exatamente o que você perguntou. Mas o importante é esclarecer que quando eu comecei a empresa, a minha estrutura de capital era praticamente zero. Muito pouco. Você começou na raça, comecei sem na dinheiro. Raça, exato, com alguns acionistas, cada um pondo o que tinha. Então, puxa... Juntou? Quantas pessoas se juntaram no começo? Eram 6 pessoas no começo. Caramba. E o interessante é que eu falei, olha, a gente vai ter que comprar uma fazenda, vamos começar a plantar palma. Legal, mas quando é que a palma vai começar a dar retorno? Bom, ela demora 4 anos para produzir. Puxa! Bastante, né? Não, e tem uma notícia pior. Eu preciso construir uma indústria, porque sem a indústria não extrai o óleo de palma, é como uma usina de açúcar. Aí o pessoal falou, mas nossa, isso vai demorar muito tempo. Então, essa questão de trazer o setor de energia, que é regulado, que tem contratos muito firmes para dentro da companhia, foi a solução que a gente encontrou para crescer. Mas, sem dúvida nenhuma, Pablo, para ser a empresa que eu gosto, que eu desenho, que eu sonho em ter, eu preciso dos biocombustíveis. Por quê? Porque o volume desse mercado é imenso, é muito grande. E como a ideia da companhia é se fixar para ocupar e plantar a maior área possível degradada com uma cultura, no caso a palma,
eu preciso desses mercados, não posso abrir mão de nenhum deles. A BBF, ela tem uma estrutura meio que verticalizada, né? Você vai lá desde da sementinha, desde o plantio da sementinha, até a luz lá que o pessoal... Conta um pouco dessa estrutura verticalizada. Exato. A oportunidade que a região norte nos dá é exatamente essa, de você poder extrair o máximo do negócio. Então, quando você planta, você está recuperando a área degradada, ou seja, você já está fazendo uma cobertura de solo, que tem ali os créditos de carbono, porque a palma fica durante 35 anos sequestrando o carbono. Tá. Aí o que a gente faz? Do fruto extrai o óleo. Esse óleo vira um biocombustível, como eu falei, e substitui o diesel. O bagaço da palma, que é muito abundante, ele também gera energia. Temos do lado de uma esmagadora de palma uma termoelétrica à base de biomassa. Tudo conectado. Tudo conectado. E diferentemente da cana-de-açúcar, que produz durante 7 meses, a palma é 12 meses no ano. Então você vai... O tempo todo, está produzindo o tempo todo. Direto, dia e noite. 12 meses no ano. Então é muito interessante, porque você tem realmente uma cadeia muito virtuosa. E o bom disso tudo é que a BBF também consome os biocombustíveis, porque quando você tem o número de termoelétricas que nós temos, você pode arbitrar ou o diesel ou o biodiesel, aquilo que for mais conveniente. Entendi. E a gente sabe das plantas novas em Manaus, né? Você tem plantas em Manaus. Conta um pouco das plantas lá, como é que tá... A gente está construindo a biorefinaria. Tá. A biorefinaria, a gente ficou quase um ano... O que é uma biorefinaria para o povo entender? A biorefinaria é a mesma coisa que uma refinaria de petróleo, só que em vez de entrar o óleo cru, o petróleo, entra o óleo virgem. Tá bom. O óleo da planta, né? Exato. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, você faz uma hidrogenação, você pega essas cadeias longas, que tem ali a dupla ligação de carbono, e com a pressão e temperatura do hidrogênio, você faz isso em hidrocarboneto. Tá. Então, assim, isso é muito bacana, porque pode ser usado em qualquer motor a diesel, qualquer caminhão, qualquer ano. Quer dizer, um caminhão que tenha 10 anos, 15 anos, as embarcações, a locomotiva. Então, você não precisa ter um preparo do equipamento para receber o combustível. Sai pronto. E uma outra questão muito interessante é justamente o combustível de aviação, que também vai substituir o fóssil. Vocês já estão fazendo combustível? Não, nós estamos agora construindo essa refinaria. Escolhemos a tecnologia, que é da empresa dinamarquesa parceira nossa. Ela já faz lá. Sim, que é o maior hoje no setor, que é a Hartopso, que vai fornecer todo o pacote tecnológico. Caramba, e nós vamos muita tecnologia. E nós vamos construir isso em Manaus. O prazo é o último trimestre de 2025, a gente está inaugurando essa planta. Já está inaugurando a planta para começar a produzir e a venda é interna ou pretende exportar? É mercado doméstico. A planta é de produção para 500 milhões de litros ano. E só o mercado de combustível de aviação aqui no Brasil são de mais 7 bilhões de litros. Putz, grila. E é competitivo? Você vai vender, vai ficar mais barato do que a gasolina de avião que a gente conhece hoje? A nossa ideia é ser competitivo com o diesel. Trabalhar sem nenhum tipo de subsídio. Tá bom. Mercado livre. Sem subsídio você consegue ter Nenhuma um preço... planta no mundo hoje consegue produzir SAF ou diesel verde sem subsídio, nenhuma. Você pode contar o segredo? É a integração, é a verticalização que você mesmo comentou. Tá, esse é o segredo, você ter esse ciclo virtuoso, não desperdiça nada, está tudo sendo usado, está tudo sendo utilizado, vendido, e aí a empresa consegue sustentar. Exato. Então veja, se um concorrente monta uma planta do meu lado, ele pode produzir o óleo, ele vai plantar e vai produzir o óleo. Só que a biomassa, que eu já fiz um contrato de 15 anos com o setor elétrico, atendendo, esse contrato já está garantido, não é verdade? E aí, como é que ele vai fazer? Exatamente. Se está no sistema isolado, como é que ele vai fazer? Né? Não é um sistema interligado que você pode usar as linhas de transmissão para atingir o mercado consumidor. Tá, isso também tem a ver, imagino eu, de você ter sido o primeiro a ter tido a ideia de fazer isso. É o pioneirismo, né? Claro, que tomou mais risco do que todo mundo. Exato. Incrível. E deixa eu te falar, você escreveu um livro, participou de um livro? Como é que é essa história? É um livro de histórias de sucesso e um dos capítulos eu escrevi. Você escreveu? Como é que chama o livro, para quem estiver em casa? Histórias de sucesso. Histórias de sucesso. Exato. Tá bom. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre, né, a BBF, sobre ele, né, sobre o Milton também, Histórias de Sucesso. Milton, nós estamos chegando numa parte aqui da entrevista onde para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre você, sobre o Milton. Né? A gente já falou bastante sobre a empresa. E então eu vou fazer umas perguntas, eu vou falar uma palavra e você tem que falar o que vier na cabeça. Tá pronto? Vamos lá? Então, ó, um ídolo. Jesus Cristo. Lindo, que bonito, que bonito. Você é uma pessoa bastante religiosa, muito né? Cristão. Você me contou. Sou muito cristão.
Você teve uma história dura, né? Difícil no começo, difícil, né? Muito difícil. Você me contou bem, né? É verdade. Parabéns, viu, pela sua história de muito vida, obrigado. por tudo. Uma viagem. São João do Baliza, Roraima, onde tudo começou em 2003. Tudo começou lá que você teve a ideia. Fui sem saber porque estava indo e tudo se desenhou, quer dizer, uma inspiração divina que fluiu dessa iniciativa de eu ter ido lá. Que tá nesse livro aí, nessa, né? Tá Então, contado lá. Quem quiser saber da inspiração divina que fez o Milton começar a BBF, comprem esse livro para ler o capítulo que ele escreveu lá, tá, gente? Bom, um sonho. Puxa, desenvolver a região norte. Que legal. Então eles precisam mesmo, né? Ali o povo tá sofrido lá, né? Essa aqui é difícil, hein? Ó. Um erro para não ser repetido. Teimosia. Eu sou teimoso às vezes também. Um guru. Chico Xavier. Chico Xavier, que legal, que legal. Poxa, e você gostaria de deixar alguma mensagem para os espectadores de casa, que queria dar algum recado, né, algum conselho? Você que tem uma história de vida aí, né, que batalhou bastante, né, começou lá de baixo e hoje está, poxa, não sei se dá para ir prosperar mais. Que recado você daria para quem está em casa e está querendo empreender, ou quem está lá batalhando, está suando e está lutando pela vida? Eu vou ser o mais sincero e honesto possível e dizer que muitas vezes a gente busca no exterior, não é, passos para tirar as nossas dúvidas, para mitigar os nossos medos, para reafirmar as nossas convicções, mas isso a gente encontra dentro de nós. Se em vez da gente olhar para o exterior, a gente olhar para dentro de nós e mergulhando nesse íntimo, encontrar aquela centelha divina, que é a criação, né? O encontro divino com Deus, você vai encontrar todas as respostas. É isso aí, gente. Eu tive a honra de conversar aqui com o Milton Stiga. Obrigado pela presença ilustre aqui na Jovem Pan. O Milton, né, que é presidente da Brasil Biofuels, a BBF. E você que está assistindo a Jovem Pan, fique conosco aqui na nossa programação. Um forte abraço e vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu, valeu! Realização Jovem Pan News.